E aí, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje a gente vai comentar sobre um assunto que eu sou muito fã, que é um assunto recente que tem acontecido. Espero que vocês gostem, Macandal na voz. É um prazer imenso estar aqui novamente com vocês em mais um vídeo. E hoje a gente vai falar sobre terapismo, a era que a gente está vivendo. Então, o que significa o terapismo, o porquê do terapismo e meios, né? Que das vezes, na verdade, o motivo principal, né, é a resposta desse canal existir. Então, já de bate-pronto, espero que você curta, comenta se você acha que concorda comigo ou não, e me siga nas redes sociais, né, Bruno Macandal lá. Eu sempre posto coisas interessantes, falo sobre pontos importantes. O canal vem crescendo. Isso vem me ajudando muito a me motivar a fazer mais vídeos e tudo mais. Então eu fico feliz demais que vocês estão gostando, tá? Então vamos lá. Terapismo. Já de bate-pronto, a resposta imediata, né? Terapismo é a ideia de que vivemos em uma era onde tudo é tratado como algo que necessita de terapia e que, acima de tudo, necessita de uma ação profissional ou ação hospitalar, medicinal, né, de medicamentos mesmo, para que você possa resolver os conflitos da sua vida. Então, até ler um pouco da minha cola aqui, né? O terapismo é uma tendência de enxergar todos os desafios da vida sobre uma ótica médica, uma ótica terapêutica. E aí o que acontece? Torna que, no panorama geral da nossa vida, qualquer dificuldade exige de um tratamento ou um medicamento. Então, é uma visão onde a cultura onde a gente passa por sofrimentos na vida, e isso é normal, naturalize o sofrimento como uma necessidade patológica, uma necessidade de medicação. E eu não concordo com isso, não concordo nem um pouco com isso. E a ideia é a gente poder conversar sobre isso, dos motivos do porquê que isso acontece, e autores que falam sobre isso e como melhorar a nossa perspectiva relacionada a essa tendência, tá bom? Então, primeiro ponto, eu acho que primeiro autor que eu devo citar a vocês é o Mark Fisher. Tem um livro muito bacana que chama Realismo Capitalista. E o que o realismo capitalista fala? Vou até colocar aqui, né, no vídeo a imagem do livro para você procurar. O nome do livro chama-se Realismo Capitalista. É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. É um livro extremamente bom, recomendo a todos, principalmente pela história do Mark Fisher, a história do livro, a importância dele. E antes você, né, o cara muito politizado, fale, isso é um livro muito de esquerda, essas coisas, o Mark Fisher não era uma pessoa tão política assim como você parece, como parece o livro, mas ele mostra uma tendência muito curiosa sobre as coisas que acontecem quando a gente para analisar essa frase, né? É mais fácil analisar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E ele fala, na sinopse do livro dele, que o realismo capitalista ele é uma atitude. E o que significa essa atitude? É uma atitude de inércia, de que nada você pode fazer contra o capitalismo. É aquela famosa frase, as coisas já são assim, sempre foram assim, nunca vão mudar, e não cabe a eu mudar, e sim a se adaptar. O famoso jogue o jogo, que muitas vezes a gente toma essas atitudes na nossa vida. Não quero entrar no ponto da discussão sobre esse tema, acho que vale um vídeo, caso você queira sobre isso, coloque aqui nos comentários. Mas tem uma parte do livro em específico onde ele fala do capitalismo dentro da saúde mental. E ele fala, agora usando as palavras do Mark Fisher, que com o avanço do neoliberalismo, a gente tornou nós próprios microempresas.
e como empresa a gente tem metas a bater. E como a gente tem metas a bater, se você não produz sucesso pessoal, se você não tem uma casa, um carro, muitas vezes esse sucesso é projetado, né, em fins comerciais, né, em produtos, né, algo que já foi comentado aqui no canal em cima desse vídeo aqui que eu falo. E se esse sucesso ele não é alcançado, você é um fracassado. Então, o sucesso ele é coletivo, né? O sucesso é do sistema. E o fracasso é individual, é seu. E dentro dessa lógica que o Mark Fisher vai falando, ele fala que o neoliberalismo adoece a mente pelo fato dele tornar pessoas microempresas. E ele tornando pessoas microempresas, ele torna que certas necessidades individuais ou certos pontos de vista que a gente necessite de argumentos, de reflexões, sejam tudo tratadas a fins medicinais. O próprio Fischer já fala isso. E é muito curioso que tem chegado num ponto onde a gente tem realmente visto nas atitudes coletivas das pessoas, onde certas necessidades da alma, como eu falo, é tipo assim, qual que é o propósito da vida? Qual é o propósito? Pesquisas e perguntas filosóficas que têm feito muita necessidade do nosso dia a dia têm sido resolvidas com medicações. De tipo assim, se o seu anseio de querer saber sobre a finitude da vida, sobre a morte, sobre a brevidade, sobre os seus pais, sobre as causas do porquê vivemos uma vida miserável ou uma vida digna, porque as pessoas não gostam de mim, certos pontos que são atitudes filosóficas, concorda comigo? Elas são respondidas como você tem ansiedade, você tem depressão, você tem TDAH, você tem algum tipo de patologia, e essa patologia precisa ser tratada com medicação. E aí você toma a medicação e você se adoece mais ainda, né? Porque você está tomando uma medicação que não é necessária e você ainda está se calando sobre as suas angústias que quando elas vierem novamente, elas vão vir com mais forças ainda. E um ponto muito importante aqui que eu quero falar nesse vídeo eu não estou desmerecendo as causas patológicas de depressão, ansiedade, TDAH que as pessoas realmente têm e que eu sei que são reais, tá bom? Mas você deve concordar comigo que nem tudo, absolutamente tudo, é depressão, é ansiedade, é TDAH, é necessidades patológicas que a mente necessita. Tudo bem até aí? Não existe um remédio universal onde a tristeza ela é erradicada, até porque se isso existisse, a gente não sentiria mais essas angústias que a gente sente hoje, tudo bem? E junto com o livro do Mark Fisher tem alguns outros autores que eu queria falar. Um deles é o Frank Furedi, que eu vou colocar aqui também a capa do livro dele, que chama Therapy Culture, onde ele critica a ideia de que a sociedade moderna enxerga as pessoas a se verem como vítimas, né? Conectando problemas a sempre a necessidade constante de ajuda. Outro autor também que eu quero colocar aqui é o Theodore de la Frimpa, espero que eu esteja falando o nome dele correto. Ele é um psiquiatra e no livro dele Our Culture, ele critica a medicalização do sofrimento humano e a excessiva vitimização que a gente tem feito. E isso casa muito com o terceiro livro que eu quero falar também, quero indicar a vocês, né? Que é do Christopher Lasch, onde ele fala que ele é um historiador e ele fala que a cultura do narcisismo fala do foco excessivo que as pessoas têm na autoajuda e na erradicação do eu. E que isso torna muito difícil a pessoa passar por dificuldades ou experiências dificultosas na vida. O que eu concordo muito, que todos esses livros querem falar, né? No fim das contas.
Eu quero falar para você que o terapismo ele é mais evidente do que a gente imagina. Eu acredito muito que a causa desse terapismo vem por causa do avanço desse neoliberalismo, onde a gente coloca a gente como microempresas, e microempresas precisam bater metas, como qualquer outra empresa, precisa gerar lucro, e esse lucro é um sucesso excessivo em coisas materiais, bens materiais, e ao mesmo tempo que a gente tem essa necessidade, a gente esquece que a gente é humano e que a gente tem condições e necessidades sociais que prende nós como nesse tô dando certo e o cara não entra. E a gente prende as nossas necessidades sociais como pontos importantes dessa necessidade da cultura, onde a gente olha determinados pontos filosóficos e a gente interpreta eles como pontos medicinais ou pontos de necessidade múltiplas ou algo assim do tipo. E aonde eu quero chegar com isso? Isso é extremamente nocivo para o desenvolvimento humano. Porque você concorda comigo que tudo você recorre a medicações, você não consegue passar por adversidades. Qualquer coisa na vida te atrapalha ou te não dá vontade de viver ou algo assim do tipo. Você concorda comigo que você vive uma vida muito mais difícil do que as outras pessoas? Porque na vida a gente precisa reconhecer a alegria, mas a gente precisa também reconhecer a tristeza. Não tem como a gente ser feliz o tempo todo. Até porque ser feliz o tempo todo é um tipo de doença, tipo de patologia. Então, se você sente algum tipo de felicidade extrema e que nunca acaba, ou um tipo de tristeza que também nunca acaba, está passando por alguma dificuldade. E se tudo na sua vida você precisa de remédio, você precisa de medicações, você precisa recorrer a terapias, a psicologias, a algo pago, que eu digo, e não só uma reflexão filosófica, também tem um problema. É esse ponto que eu quero chegar. Então, a era do terapismo ela é muito voltada a isso, a uma era de contradições, onde a gente acaba recorrendo financeiramente, de novo ao comércio, né? A gente acaba recorrendo financeiramente a atitudes onde talvez ler um livro filosófico ou falar com uma pessoa que manja de filosofia responda a determinadas questões da alma. Epicteto falava muito, uma frase que eu quero fechar o vídeo, onde a medicina nada serve se ela não curar as patologias do corpo, é a mesma coisa da filosofia se ela não serve para curar as patologias da alma. Então reflita no ponto da sua vida onde você está agora, se você acha que as suas necessidades elas estão voltadas simplesmente a uma necessidade medicinal, muito consumista, você é o famoso hipocondríaco do grupo, né? Nada você pode a não ser a chegar numa farmácia. Isso explica por que a gente vê tanta farmácia 24 horas aí por dia abrindo a rodo. E isso não é uma minimização de uma sociedade doente, tá? Que a gente tem pessoas com depressão, ansiedade e tudo mais. Mas também seja uma maneira de ver também as coisas diferentes, né? Talvez se a gente conseguisse enxergar as coisas de uma maneira mais filosófica ou conseguisse responder algumas questões da nossa vida, talvez a gente não gastasse tanto dinheiro com isso a um ópio. É essa a ideia que eu queria chegar no vídeo. Espero que você tenha gostado. Mais uma vez eu te convido a você me seguir nas redes sociais, que você fale se você gostou do vídeo ou não. E foi um prazer estar aqui com você, tá bom? Forte abraço.